Retrabalho. Bom dia, Alberto Nemer. Bom dia, Cássio Moro. Bom dia, Fernanda. Bom dia, meu amigo Cássio Moro e aos ouvintes da CBN Vitória. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda, Alberto. Todo mundo já com a amarelinha, já vestidos? Ah, Adalberto está de verde. Eu e Patrícia ainda estamos no tom... Os tons de cinza. Cinza. Eu acho que a amarelinha só chega no sábado, viu? Vocês estão animados assim para essa Copa? Fernanda, eu ainda não entrei no clima de Copa do Mundo. Acho que vou tentar assistir ao jogo hoje, né, de abertura, para já começar a entrar no clima, mas infelizmente eu vou perder o primeiro jogo, porque eu vou estar em trânsito. É mesmo? Tá voltando pro Brasil? Vou estar voltando para o Brasil. Eu estou aqui na conferência da OIT, aqui em Genebra, então eu vou estar voltando. Então, infelizmente, eu perdi o jogo, mas vou estar torcendo por essa vitória aí do Brasil. E você volta no sábado, exatamente no jogo do Brasil com Marrocos? Exatamente no sábado, você acredita? E como esse voo não vai ter internet, então eu vou ficar na angústia para saber o resultado e como foi o jogo. Olha, há pouco a gente estava explicando aqui quem ouve primeiro, tá? O gol. Porque, eu não sei se já passaram por isso, a história de que o vizinho grita gol e a gente não viu essa imagem ainda. Já vi muito verdade, isso. já passei. Então, e aí o nosso gerente de tecnologia aqui estava explicando o seguinte: o primeiro gol, é claro, você ouve dentro do estádio. Logo depois é no rádio, o mais rápido. Em terceiro é a TV aberta. Depois vem a TV fechada e, por último, o streaming. Essa diferença pode chegar a 1 minuto, gente. Você acredita, de um gol para o outro? Eu acredito. Na última Copa eu sofri com isso e comprei uma antena de TV aberta. É isso. Fez bonito, hein? Tá lá. É exatamente isso que ele estava explicando aqui. E eu vou fazer uma terrível ainda, Fernanda. É terrível para isso, para jogo do Flamengo e para jogo da seleção. A gente só fica ouvindo mais tarde, só no streaming. Só no streaming, né? Então. E olha... E além, Pode falar, né? Além disso também tem os aplicativos, né? Que você acompanha alguns esportes, jogos, que eles também são bem rápidos. Então, às vezes você está vendo o jogo, o aplicativo aparece que foi gol, depois só um tempinho que aparece o gol na televisão. É isso. Me conta aqui, funcionamento das atividades profissionais em dias de jogos do Brasil. Como é que é isso? Eu acho que piloto de avião tinha que parar e só decolar depois do jogo. Para o Alberto assistir também. Verdade, mas vamos lá. É muito legal trazer esse tema, Fernanda, porque a gente já entrando no clima, né, de Copa do Mundo, o Brasil é culturalmente, né, o país do futebol e do carnaval, né? Então, ou seja, carnaval não é feriado, mas o país para, e Copa do Mundo também não tem jeito, né, em razão da nossa cultura. A população também se envolve e para poder assistir. Mas lembrando aos nossos ouvintes que não é feriado, né? A empresa não é obrigada a liberar. A empresa pode seguir, caso queira, né, com a sua jornada de trabalho normal, mas como a gente sempre observa, em razão dessa questão cultural, não todas, mas a grande maioria das empresas, ela cria, né, formas de poder conciliar trabalho e o jogo do Brasil, ou dispensando os trabalhadores, ou fazendo um banco de horas, enfim. Várias formas tem para que o seu trabalhador também possa acompanhar os jogos do Brasil. Não é isso, Cássio? É isso mesmo. Não é uma regra, né, que tem que dar a dispensa para o trabalhador ir ver jogo, mas é extremamente aconselhável que se façam adequações e que se comunique e que se combine isso previamente. Como disse o Alberto, né? Ou dispensa, ou faz uma jornada um pouco diferente, entra um pouco mais cedo para sair mais cedo por causa do jogo, ou faz o banco de horas está aí para isso, dentro da viabilidade da empresa, do negócio. É claro, tem negócios que não dão para parar de jeito nenhum. Imagine um plantão médico, não dá para parar.
empresa de segurança, aquela coisa toda. Mas conversando antes, fazendo os ajustes, pode acontecer. Inclusive assistir o jogo na própria empresa, se não tiver como parar, aquela coisa toda. Ontem eu conversava com o pessoal do comércio, né? Comércio, supermercados e shopping centers, comércio de rua, né? E tudo mais. E eles entraram num acordo. Praça de alimentação não vai fechar. E as lojas em si, elas vão funcionar até 1 hora antes do jogo. Para alguns não vai dar tempo nem de chegar em casa, gente. É verdade. E é aquela questão, né, Fernanda? As pessoas tentando ajustar a sua realidade, vez que não é feriado, porque também, lembrando que o comércio vive de venda, né? Então, às vezes, fechar ou encerrar antes pode significar, eventualmente, prejuízo ou diminuição nas vendas. Mas outro ponto importante que eu gosto de alertar primeiro, sempre compreender, né, com a empresa, se a empresa também está no clima de Copa. O que eu quero dizer? Porque tem gente que se empolga, né, e já não vai de uniforme, vai com a camisa da seleção brasileira ou de outra seleção, enfim. É importante saber se é possível, né, trocar o uniforme por camisa de time. E outro detalhe que eu sempre falo de forma importante, normalmente pode ser que a jornada de trabalho da pessoa, o jogo esteja na metade dessa jornada de trabalho. Eu sei que os jogos estão à noite, mas tem gente que tem turno noturno. E se a empresa libera para sair e depois tem que retornar, ter muito cuidado com bebida alcoólica, né? Para não voltar alterado, porque isso pode eventualmente ensejar em justa causa. Uhum. E voltar, né? Você está empolgado, acha, nem vou mais trabalhar. Você pode receber uma punição por isso, né? Esqueça disso. No caso da Federação do Comércio, eles não voltam, tá? Pelo menos nessa primeira rodada, eles não voltam. Eles fecham 1 hora antes e permanecem fechados depois. No caso da praça de alimentação, é que não fecha em hipótese alguma. E fica muito a critério, ele falou, né, do próprio comerciante. Aquele que fica, gente, qual é a situação dele? Olha, fala aí, Cássio, quer falar? Não, aquele que fica, vamos pegar esse exemplo da alimentação, da praça de alimentação. Aquele que fica vai trabalhar normalmente, vai fazer o horário normal, como se estivesse trabalhando no dia normal. Claro que se a empresa tiver a possibilidade de ter uma televisão lá para ele acompanhar, aquela coisa toda, ele pode acompanhar, desde que, claro, não falte com as suas obrigações ali do dia a dia. Uma coisa que me parece interessante, até a Fernanda falou, 1 hora não dá tempo de ir para casa. Às vezes pode acontecer o trabalhador ficar ali na praça de alimentação como cliente durante o jogo. Se esse trabalhador não volta para casa para dar tempo de assistir, vai assistir ali na praça de alimentação, é muito importante que a empresa não exija o trabalho dele, ele está dispensado daquele momento, né? Então, ele vai lá como torcedor. E aproveitando que esse trabalhador ficou, Cássio, também tem etiqueta, né? Podemos dizer assim, de torcedor dentro do ambiente de trabalho? Tem etiqueta, né? A pessoa tem que se comportar de acordo com o que se permite na empresa. Às vezes ela abre umas exceções, como disse o Alberto, pode usar uniforme, pode comemorar um gol, pode. Agora, se não for o ambiente possível, você imagina, eu vou voltar para aquele de novo. Pronto-socorro, alguma coisa mais séria, não dá para ficar ali exagerando, porque você está numa coisa que exige uma atenção muito grande, tem que manter a sua sobriedade no seu trabalho. Posso aproveitar esse gancho seu, Fernanda? Que, por exemplo, muita gente vai sair, né, não vai dar ir para casa, então muita gente pode ir ou para a praça de alimentação, ou para o bar, ou alguma coisa nesse sentido. E quando você está num ambiente público de uniforme, você tem que ter muito cuidado, né, Cássio? Muito cuidado, porque quando você está com uniforme, você pode estar expondo a empresa e há entendimentos, né, que eventualmente essa pessoa fica aí, se embrega, fica alterado na rua com álcool ou no bar, que possa trazer algum prejuízo à imagem da empresa. Isso também pode refletir no seu contrato de trabalho. Já imagina uma briga de funcionários de uma empresa com outra, todo mundo uniformizado ali, que coisa feia. Então, de fato, pode até acontecer uma justa causa ali por estar usando o uniforme e maculando a imagem da empresa. O Renan, ele está dizendo o seguinte: perguntei para o meu chefe se eu tinha que trabalhar em dia de jogo do Brasil. E aí ele me respondeu: você foi convocado? Ele falou: não, então essa é a resposta, venha trabalhar. Exatamente. E tem funções, Fernanda, que infelizmente, né,
não dá para parar, né? Por exemplo, motorista de ônibus, Isso aí. Piloto de avião. médicos, piloto de avião. Mas eu já estou aqui já com um pedido pro piloto, né, quando estiver voando, para ele poder anunciar se tiver algum gol do Brasil. Se tiver do Marrocos e o Brasil perder, eu vou falar para anunciar, não. Tem um perfil aqui, Nemer, que tá brincando contigo. Ele também, eu vou perder o jogo do Brasil próximo sábado. Sabe por quê? Eu vou estar dentro do Transcol. Saindo de Serra com direção a Cariacica. Não vai dar tempo de chegar em casa. A vantagem do Transcol é que ele pode ter o radinho ali, né? Coisa que o Alberto não vai conseguir. No próprio smartphone dele. Ambos estaremos em trânsito. E tem o Diego aqui dizendo que ele não está muito empolgado com essa Copa do Mundo, não. Desde o 7-1, que ele não tem sido, não é a mesma coisa, tá? É verdade. Acho que trouxe um efeito para o brasileiro, né? E olha que legal, gente. A Carmen está dizendo que ouviu um ouvinte anterior falando que não tinha condições de montar o álbum todo. A Carmen está dizendo que ela doa as figurinhas que ele precisa. Gente, é uma rede solidária essa de ouvintes, viu? Olha que legal. Muito, muito, muito bacana isso, Fernanda. E é isso, meninos. Bom retorno, Nemer. Só complementando do álbum, o álbum de figurinha é uma coisa muito legal, porque ela passa de geração em geração, até essa geração nova, com o álbum de figurinha no papel, colando, né? Não é no aplicativo, em celular, isso é muito legal. É massa. Tem uma perguntinha aqui, olha, uma pessoa sai de casa, vai trabalhar, antes de ir para casa ela para no bar, ela tá lá uniformizada porque não chegou em casa ainda. Que tipo, se ela sofreu um acidente nesse percurso, é acidente de trabalho? Olha, então vamos lá. Essa é uma boa pergunta, foge um pouco da Copa, mas é extremamente importante. Mas ele saiu da Copa, ele saiu do trabalho para ver a Copa. Beleza, tá perfeito. Veja, quando a pessoa sofre um acidente de percurso, é chamado acidente de percurso, ele se equipara a acidente de trabalho para alguns efeitos. Então a pessoa vai ter os mesmos efeitos previdenciários, os mesmos efeitos contratuais, ou seja, até 15 dias de afastamento, se for o caso, a empresa vai pagar salário, depois disso o INSS. O que não tem para a empresa, nesses casos, é a responsabilidade civil pela culpa do acidente. Mas os efeitos contratuais e efeitos previdenciários se mantêm como se fosse um acidente acontecido dentro da empresa no horário de trabalho. Explicado então, né? Perfeito, exatamente isso. Bom retorno, Nemer, para você. A gente te conta depois como é que foi o jogo, tá? Obrigado, Fernanda. Queria mandar um abraço aí para todos os ouvintes, ao amigo Telec, que sempre nos acompanha. E é muito legal, assim, eu sempre prometo mandar um abraço para um monte de gente. É tanta gente que fala, acompanho vocês lá no Retrabalho, que eu esqueço. Eu vou começar a fazer uma listinha para não esquecer, mas sinto-se todos abraçados. Que a gente tenha uma boa Copa do Mundo. E se Deus quiser, até quinta-feira que vem. Um abraço, meu amigo Cássio Moro. Quando a gente era criança, com certeza o Alberto foi no show da Xuxa e falou, mandar um beijo pra minha mãe e meu pai pra você. Um abraço pra vocês, até semana que vem. Beijo, Cássio, beijo.